A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Irenor, aos domingos, das 10 ao meio-dia. Este Dia dos Avós, muitos deles em idade sénior, é uma forma de lhes prestar homenagem, mas também deve servir para abordar algumas das problemáticas associadas a esta população que nos é tão querida. Para isso mesmo, convidamos para estar aqui connosco o professor Dr. Jorge Alves, diretor do Centro Cérebro e professor auxiliar convidado na Escola de Psicologia da Universidade do Minho. O Dr. Jorge é especialista avançado em neuropsicologia, especialista em psicologia clínica e da saúde, investigador e revisor científico, entre muitos outros cargos. É ainda doutorado em psicologia clínica pela Universidade do Minho, realizou mestrado integrado em psicologia clínica na mesma instituição, destaca-se como autor do primeiro ensaio clínico aleatorizado de estimulação cognitiva para idosos com comprometimento cognitivo em Portugal. É também da primeira meta-análise comparando com as variantes típicas e visual da doença de Alzheimer, por contribuições científicas para a evidência das terapias não farmacológicas nas demências e lesões cerebrais, bem ainda como por ser pioneiro na aplicação em ambiente clínico de realidade virtual para perturbações cerebrais em Portugal. Portanto, estamos na presença de uma pessoa muito estudiosa de todas estas questões e um grande especialista também da área. Dr. Jorge, começar por agradecer a sua presença nesta emissão, em que de facto prestamos homenagem a esta população que são os nossos avós e os idosos, de facto associados a esta efeméride, que é o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Enquanto profissional de saúde, perceber como é que olha para esta data que é celebrada a nível mundial. Antes de mais, agradeço o convite para estar aqui presente. Para mim faz todo o sentido, tanto a nível profissional como pessoal, homenagear os avós, seja eles mais ou menos jovens, né? E também as pessoas mais velhas. É importante, desde logo, para podermos valorizar, reconhecer o seu contributo imensurável, tanto para as famílias, como para os netos, como também para a sociedade, dado o seu conhecimento e experiência que podem transmitir e fazer valorizar, então, tanto indivíduos como a sociedade. Muito bem. E os avós de hoje, da atualidade, são diferentes, quando falo avós, idosos, que poderão ser também, são diferentes dos de antigamente, até pelos estudos que vai fazendo, por este acompanhamento que faz? É sempre difícil responder a uma questão dessa tipologia de forma simples, mas evitando fazer generalizações, certamente há algumas diferenças. Por exemplo, a questão de maior abertura também à experiência, até mesmo os dados vão também referindo que agora, em comparação com gerações anteriores, os avós então já dedicam mais tempo até na fase mais tardia da vida a lazer, até a atividade física, em comparação obviamente com condições de vida anteriores. Sim. Também desde logo é importante contrastar aqui alguns pontos. Se por um lado, anteriormente, tipicamente, e é sempre difícil dizermos algo que se aplica a todos os casos, não é? Mas anteriormente as famílias podiam até viver com avós, filhos, netos, gradualmente esse não parece ser o panorama atual. Portanto, se numa época anterior os avós acabavam até por algumas vezes acompanhar e até moldar, não é, o desenvolvimento dos seus netos, agora não estão pelo menos fisicamente tão próximos em muitos casos, mas também o que vai sendo conhecido é que sim conseguem acompanhar, estão extremamente interessados em potenciar o desenvolvimento dos seus netos e têm também, por outro lado, mais tempo, dada a maior longevidade, têm mais tempo para poderem acompanhar, nessa fase posterior, acompanhar o desenvolvimento e enfocar também as suas energias no desenvolvimento dos seus netos, mais uma vez, também sem descurar então o seu lazer e a sua atividade, especialmente física, que parece ser uma componente importante e que valorizam atualmente.
Porque, de facto, como há pouco o doutor nos dizia, hoje em dia, portanto, vive-se... Inicialmente estamos ativos durante muito mais tempo, porque até a própria idade da reforma também é mais tardia. E depois a esperança média de vida, que também aumentou em muito. Portanto, eu pergunto-lhe... o que é isto de ser considerado idoso ou velho? Porque já não é bem assim. Há muitos idosos que são ativos, com 65 anos, quase que ser um jovem, é muito ativo, saudável. Ser idoso ou ser velho, o que é isto de ser idoso ou velho nos tempos atuais? É uma excelente questão. Antes de mais também referir que ser avó, alguém pode ser avó relativamente jovem, sem é? dúvida, e temos sim, que notar sim. Desde já com isso. 50 anos, 40 Exatamente. E poucos já se pode ser avô. Exatamente. Mas depois também focando um bocadinho mais na questão que me referia, na questão do ser idoso, o que é ser idoso. Curiosamente, mesmo a nível técnico, se formos tentar procurar responder essa questão, por vezes não há um consenso absoluto. Há um critério que pode ser considerado, não é absoluto, mas arbitrário de certa forma, não é? Há autores, especialistas que nos referem aqui os 65 anos ou mais como um valor numérico que nos diz que somos idosos. A partir daí, outros autores colocam nos 75 anos. Obviamente que isto não responde à complexidade do que é cada indivíduo, okay? Porque estamos a olhar a nível cronológico. É importante considerar que se pegarmos na pessoa A e na pessoa B, se pegarmos no Sr. João e Sr. Pedro, um deles sempre residiu em meio rural e um outro residiu sempre em meio citadino, tiveram profissões diferentes, vamos ter pessoas com percursos de vida diferentes. Podemos ter pessoas até cujo, a nível de doença, percurso de saúde, de doença é diferente, ou seja, que biologicamente são duas pessoas diferentes, mesmo tendo a mesma idade numérica cronológica, ou seja, podem de facto as suas características cognitivas, okay, estar diferentes naquele momento, tanto como com outras características biológicas. O que nos diz aqui então que é de facto muito difícil rotularmos, não é, alguém como idoso, já para não falar aqui às vezes de uma certa conotação negativa que é atribuída a este termo. Sim. Eu costumo até utilizar uma expressão que os nossos vizinhos de Espanha e os nossos irmãos de Espanha têm, que é de facto o maior, okay? Os maiores. Okay? Eu acho que esta palavra traduz muito melhor, com uma conotação mais feliz, sim, a riqueza, mais simpática, sim, sem dúvida. A riqueza que alguém que tem um percurso de vida, que seja aos 65 anos ou depois, ou outro critério arbitrário de idade, mas mais na sua fase última de desenvolvimento, que de facto tem uma experiência acumulada, conhecimento, que pode transmitir aos outros, que pode usar para si próprio, e que muitas vezes também encaramos o idoso como numa fase descendente do seu desenvolvimento, e obviamente que há alterações físicas perceptivas, visão, audição, não é? Que poderão estar em declínio, mas de facto não temos que nos focar só, ou não nos deveríamos focar só no que está em déficit ou a diminuir. É importante também termos essa perspectiva de que é uma fase de desenvolvimento, e sim, há pessoas nesta última fase que conseguem aproveitar ao máximo possível, exploram outros hobbies artísticos, por exemplo, ok? De exercício, como também tínhamos falado, e isto, em algum contexto, pode parecer um pouquinho fora da realidade individual, mas não tem que ser necessariamente, e de facto é uma possibilidade o desenvolvimento nesta última fase de desenvolvimento. O envelhecimento é como eu costumo dizer aos meus alunos, o envelhecimento é uma fase do desenvolvimento. Nós, quando nascemos, mas antes disso estamos a amadurecer, já estamos a envelhecer, não é? Há parâmetros de audição, de flexibilidade, que são diminuídos muito desde cedo na nossa vida, não é? A nossa velocidade de reação, o tempo de reação, aos 30 anos, começa a diminuir. Podemos ser um super atleta altamente treinado, mas não fugimos, digamos assim, a essas alterações. Apesar de tudo, a nossa função, o nosso dia-a-dia, e é isso que se espera de um envelhecimento saudável, é de facto que não seja demasiado prejudicada por esse
envelhecimento, ou seja, temos um envelhecimento com sucesso. Muito bem. Ainda assim, o Dr. Jorge lida, de facto, diariamente na sua clínica com muitos destes séniores, por assim dizer, ou destes maiores, podemos Sim. adotar o termo. A nível psicológico, quais são os principais receios que esta população lhe apresenta, os medos que têm? Sim, no meu contexto específico, eu lido primariamente também com pessoas que têm quadros de problemas cognitivos, ou seja, que têm a sua memória afetada, a sua atenção, o seu raciocínio, a sua linguagem, muitas vezes, ok? Mas também, obviamente, muitas das vezes a capacidade funcional, mas nem só, ok? Há um misto de cognição e também de quadros mais emocionais. E então as problemáticas, os receios, ansiedades, digamos assim, o que traz mais as pessoas à minha situação específica de consulta são tipicamente os problemas de memória, ok? A pessoa ter receio de que se está a instalar um problema de memória, uma demência, ok? E aí temos o papel de tentar apoiar nesse esclarecimento, porque há aqui muitos quadros, e de facto são estes problemas atualmente designados de demências, que não quer dizer mais nada do que a memória, a atenção ou outras funções estão muito diminuídas e que isso já faz uma grande diferença no dia-a-dia da pessoa, que já não consegue ou cozinhar bem, ou já não consegue fazer a sua lida de casa diária porque se perde nas tarefas, não consegue organizar-se, não se consegue, por exemplo, vestir, porque não consegue organizar a roupa, ou que não consegue trabalhar porque já não consegue organizar as suas tarefas e o seu pensamento para cumprir essas tarefas. De facto, é algo frequente. Depois temos, e é uma das problemáticas também muito definidas, como por exemplo pela Organização Mundial de Saúde, ao par da depressão. São as problemáticas mais trazidas habitualmente e com maior enfoque e prejuízo na funcionalidade. Por outro lado, depois temos outros quadros, como por exemplo a dificuldade de aceitação de algumas perdas funcionais, físicas, de capacidade física, também até quadros de dificuldades em lidar com perdas de amigos e familiares, também, obviamente, também, entretanto, com o envelhecimento, vão, obviamente, sofrendo também aqui impacto de doenças, muitas delas letais. Mas, no outro aspecto, temos ainda questões de ansiedade, questões até de fobias, pessoas que às vezes foram protelando o tratamento, a intervenção em fobias, em quadros de ansiedade e vêm-se agora numa fase posterior da sua vida mais disponíveis para abordar e ultrapassar essas problemáticas numa perspectiva quase também clínica, mas muitas delas também, e esse é o último fator que gostaria de salientar, essa última preocupação, que é também não só este enfoque na patologia, doença, mas também algumas pessoas procuram, por motivos de desenvolvimento, de aproveitar ao máximo o tempo que agora também encontram e de potenciar as suas capacidades, de explorar as suas capacidades mentais, psicológicas, os seus talentos. Muito bem. Mas com o avançar da idade, também temos aqui o tal envelhecimento cognitivo e a tal perda de memória, que sabemos que vem com a idade, mas não é assim com uma idade tão tardia. Tem surgido cada vez mais cedo, não é? Sim, é possível. Tipicamente, os problemas significativos de memória e de outras funções, nós centramos muitas vezes na memória, mas às vezes podem afetar até capacidades um bocadinho pouco esperadas, como até mostramos num estudo realizado na Universidade de Minho há uns anos atrás, em que comparamos a variante de memória e visual da doença de Alzheimer, em que havia uma afetação diferencial. Ali, por exemplo, havia pessoas que no início, e há pessoas que têm doença de Alzheimer, que gera demência, têm alterações visoespaciais, visoperceptivas, por exemplo, não conseguem perceber bem figura fundo, começam a ter embates de acidentes de carro ou a estacionar, ok? De facto pode haver essa afetação. Quero falando um bocadinho deste quadro de demências, diferentes aspectos. Mas voltando à sua questão... Ou seja, que este envelhecimento cognitivo dá-se cada vez mais cedo, sobretudo quando falamos da demência.
Porque há casos que se detecta a doença mais cedo, 50 anos, Sim, já temos presença. Sim, voltando um bocadinho à questão, então, de facto, eu estava a falar não é dos aspectos dos sintomas, mas sim, é importante termos em conta que a maior parte dos casos surge a partir dos 65 anos de idade, ok? Sim. Contudo, há casos, sejam ou não de características de variantes familiares, que surgem antes, como eu dizia, não é? Podem surgir aos 50. Nós considera-se isso um início mais precoce. E há sinais que temos que ter em conta. Há alguns sinais. Ao falar nos sinais, é importante não interpretarmos um sinal único como sendo a doença. Como sendo a doença, ok? Todos nós temos o direito a nos esquecer uma ou algumas vezes das chaves do carro. A sermos distraídos também, não é? Sim, esperamos é que isso não sejamos muitas vezes distraídos, nem que nos afete muito o dia-a-dia. Mas sim, obviamente, eu vou dizer alguns sinais, digamos assim, algo que pode acontecer, sim, mas que não nos deve alarmar extensamente, claro, a não ser que aconteça de forma repetida. Por exemplo, a pessoa esquecer-se frequentemente do que tem para fazer, ou esquecer-se, por exemplo, se eu lhe perguntar provavelmente o que tomou ao pequeno almoço, consegue recordar-se. Pode até no início ter um bocadinho de dúvida, mas consegue recordar-se. Mas se não se conseguir uma vez recordar, provavelmente não poderá não ser muito problemático, mas se constantemente não se conseguir recordar do que é que tomou ao pequeno almoço, do que é que almoçou, de com quem esteve, da parte de manhã ou ontem, o que esteve a fazer, de forma repetida, provavelmente algo de errado poderá estar a acontecer e é importante aí procurar um profissional para poder avaliar a situação. A desorientação, e já tipicamente numa fase mais avançada, se houver uma desorientação, por exemplo, a pessoa perder-se ou não saber bem onde está na rua, em locais conhecidos ou mesmo em casa, que até já são tipicamente sintomas que ocorrem, dificuldades que ocorrem mais em fases já moderadas, não no início. No início, às vezes, as dificuldades são menos abertas, menos claras, mas a desorientação espacial e temporal mais numa fase posterior. No início, devemos sim ter atenção que se ocorrerem dificuldades de memória repetidas, tenhamos nós 30, 40, 50 ou 60, ou 10, ou 15, se acontecerem de forma repetida, é importante procurar compreender a situação. E de facto, a demência e o Alzheimer, que é tão falado e que está cada vez mais presente, não há cura ainda não há cura para a doença. E há forma de a evitar? Podemos conseguir evitá-la ou não? É uma questão muito importante e complexa, mais uma vez, de responder. São perguntas de resposta fácil. Sim, mas agradeço as questões, de facto são muito interessantes. Eu acho que é importante clarificarmos também, antes de mais, um pouquinho estas palavras: demência, doença de Alzheimer, e depois falamos um pouquinho então também dessa potencial ou não tratamento, não é? Opções e cura não existe, obviamente neste momento não existe. A nível da demência, o que é a demência? É uma palavra que nos diz então que a pessoa está com a sua memória, com a sua atenção, com o seu raciocínio ou com outros domínios, tipicamente a memória e a atenção na doença de Alzheimer, que diminuíram muito e, como referi anteriormente, que já afetam, já impedem essa pessoa de levar a sua vida diária avante, ok? A pessoa já não consegue ser completamente autónoma, tipicamente, ok? Já tem episódios até de desorientação nessas fases. Há uma fase também pré-demência que assume muita importância, especialmente no que falamos como tratamento e que é o enfoque atual, tanto das abordagens farmacológicas como não farmacológicas, pelo menos da tentativa de as desenvolver, de as aprimorar para, nessa fase, vendo essa fase de pré-demência como a fase onde poderá haver mais hipótese de sucesso de tentar lentificar o processo ou, quem sabe, um dia travá-lo, ok? Mas voltando aos conceitos, para além da demência, a demência pode ter muitas causas. Então, pode ser por doença de Alzheimer, pode ser por causas vasculares, por exemplo, pode ser de outras tipologias, demência frontotemporal, ok?
pode haver causas vitamínicas, há imensas potenciais causas que podem levar a este quadro de demência, de diminuição cognitiva. A doença de Alzheimer é responsável por, estima-se, há estimativas variáveis, mas entre 60% a 70% dos casos, e de facto representa então a causa da maioria destes casos de demência. Acontece que atualmente enquadramos esta doença como começando 20 a 30 anos antes. Quando a pessoa em consulta, de neuropsicologia, de neurologia, já aparece com dificuldades cognitivas, pensa-se que representa um processo em que o seu cérebro foi acumulando, vamos usar uma metáfora muito simples, menos correta, lixo, digamos assim, proteínas disformes, basicamente, beta-amiloide e tal, e que os seus neurónios, as suas células do sistema nervoso, do encéfalo, do cérebro, foram de facto ficando lesadas e já não transmitem a informação, e algumas delas até já podem estar numa fase em que já atrofiaram, morreram, ok? E de facto, quando surge então o problema, isso resulta de uma progressão de décadas, segundo a conceptualização atual. Portanto, temos aqui algo que também nos abre aqui um bocadinho, teoricamente, uma janela de oportunidade, que é o que fazemos ao longo da nossa vida, poderá ou não ter um impacto mais tarde. Uhum. Por isso, tentarmos perspectivar. Também é importante, desde já, clarificar que o que não devemos ter uma ideia de que conseguimos controlar tudo, ok? Mas a evidência vai acumulando e vai nos dizendo, mas interpretando obviamente com parcimónia, que parece haver contributo então de vários fatores ao longo da vida, por exemplo, o sono, ok? Também da estimulação que temos, a escolaridade, por exemplo, o número de anos de ensino que frequentamos, por exemplo, ok? Mais anos corresponderiam a um impacto mais favorável, por exemplo, de menor declínio cognitivo, até há quem indique até uma menor taxa de demência, ok? Embora, mais uma vez, estas associações não nos permitem dizer que, se fizermos isto, nos vai proteger. Vou-lhe dizer algo que um paciente meu, um dos meus primeiros pacientes, me referiu. Eu fiz tudo direitinho durante a minha vida. Socialização, aproveitou a vida, escolaridade, era muito ativo, mas apesar disso, hoje tenho Alzheimer, ok? Ou seja, não cairmos, né, no contraponto de pensarmos que conseguimos controlar tudo, mas gradualmente vai acumulando a evidência. Ainda esta semana, na maior conferência da área, a Conferência da Associação de Alzheimer, que decorreu em Amsterdão, de facto, foram apresentados ainda mais estudos que mostram, como dizia, que o sono, que a atividade cognitiva, a atividade física, tudo isso, a nutrição, especificamente a dieta mediterrânica, ao longo da vida, de forma consistente, vão-nos potencialmente diminuindo o risco de declínio cognitivo, ok? Muito bem. E mesmo em fases iniciais, nestas fases de pré-demência, há alguns estudos que nos mostram que, por exemplo, a atividade física pode ser inserida, realizada com profissionais, com diretrizes, e pode até ajudar a diminuir o número de pessoas que transitam para uma fase de demência, ok? Em particular, parece um benefício ser até mais favorável para as senhoras, curiosamente. Mas são dados também preliminares. Mas há uma curiosidade que me surgiu agora. Hoje em dia fala-se muito do Alzheimer, quase como uma epidemia que existe, mas também se fala muito no stress e portanto, nos ataques de pânico, nas ansiedades. Estará interligado? É uma questão interessante que já me colocaram mais vezes. E é sempre difícil dar uma resposta científica, ok? Mas, mais uma vez, referindo até dados que vão sendo apresentados e que até foram apresentados mesmo recentemente na conferência que referia, a nível do stress, ok? Parece de facto também aumentar o stress continuado,
o declínio cognitivo. Ok. Okay? Não podemos afirmar com certeza, não é demência, mas a diminuição das funções mentais. O que é que nós sabemos já previamente, que já está também estabelecido? É, por exemplo, que mesmo experiências precoces muito adversas, mesmo nos primeiros anos de vida, estamos a falar de situações mesmo de negligência severa, pobreza extrema, ok? Meios muito disruptivos, de facto que as pessoas que passam por esses ambientes têm taxas mais elevadas de dificuldades de saúde, por exemplo, ou seja, tem impacto, parece até ter impacto na sua saúde cardiovascular. Até há estudos que nos mostram então um potencial impacto em que essas pessoas podem ter um risco aumentado então no futuro de desenvolver demência, e esse risco é cumulativo, por exemplo. A partir do momento em que temos 6, 7 fatores desses, okay, e já a probabilidade, em alguns casos, aumenta para 90%, depois mais tarde na vida, vir a experienciar uma dificuldade cognitiva, nomeadamente demência. E esta demência pode, e também é um dado que o Dr. Jorge nos apresentou, que pode levar a uma maior perda de anos que o próprio AVC, porque sim, o AVC muitas vezes pode-se recuperar de um AVC e da sim, demência não, portanto. Tipicamente a demência, quando falamos em demência, falamos em demência progressiva, ok? Há demências que são estáticas, ou seja, o funcionamento do indivíduo diminuiu e mantém-se durante algum tempo, anos, relativamente estático. Um AVC, por exemplo, pode causar tanto uma demência estática como às vezes progressiva, ok? Mas voltando à questão dos dados, né, que referia, de facto, a doença de Alzheimer às vezes é um pouquinho invisível, ok? Não atualmente, mas comparando com outras problemáticas, parece que o impacto permanece às vezes um pouco escondido. Mas a verdade é que, por exemplo, é responsável então por 12,9, salvo erro, as estatísticas julgo que nos dão um número semelhante de anos perdidos devido à incapacidade, ok? Quando vamos ao AVC são 9,5%, mas quando comparamos com uma outra doença impactante como o cancro e todas as formas de cancro, a estatística vai nos ajudar a compreender a magnitude das doenças. No cancro estamos a falar de 4%, todas as formas somadas de cancro, ok? Eu julgo que isto permite-nos ver o impacto sim, da perda, digamos, individual que representa para o indivíduo que sofre de demência e também para o cuidador e para muito a família, sim, sim. Okay? Porque não é um problema que afeta um indivíduo. É uma família. Sim, é uma sim, família e é uma sociedade. É uma sociedade, ok? E de facto permite-nos compreender este impacto, tanto individual como societal. Muito bem. E instalada a demência, instalada a doença, não havendo cura, mas já aqui tratamentos. E o doutor também é pioneiro, está com alguns métodos pioneiros aqui na nossa região. Como é que poderemos tratar estes sim, doentes? Antes de mais, também eu voltando à questão anterior e juntando com esta da cura, clarificar, não há ao momento atual uma cura, as abordagens, fazer uma espécie de sumário, as abordagens atuais que estão a ser investigadas tanto a nível farmacológico como não farmacológico, tentam então até agir um pouquinho, lentificar o processo, ok? E há abordagens farmacológicas que visam recentemente esse propósito. A nível das terapias não farmacológicas, que é onde se insere o meu trabalho, tanto clínico como de investigação, de facto temos vindo a implementar, e mesmo no centro que dirijo, o Centro Serve, mesmo a nível clínico, já implementamos várias abordagens que incluem aspectos tecnológicos. Por exemplo, estamos a falar de treino cognitivo para tentar estimular a memória, a atenção, o raciocínio. Utilizamos um conjunto de sistemas computerizados, alguns deles que têm realidade virtual, outros que têm sensores, que permite manter a pessoa motivada, envolvida, que estão adaptados para as dificuldades da pessoa, para tentar maximizar a memória, okay? Para tentar estimular ao máximo, ok? Isto surge na linha da evidência que nos mostra que o treino cognitivo tem um papel
a estimulação cognitiva tem um papel nas demências. Mesmo, mais uma vez, estudos realizados na Universidade de Minho, durante o meu doutoramento, também demonstram que, de facto, se é possível ter um efeito, embora pequeno, mas um efeito que é detectável e é sólido a nível da cognição. Ou seja, pacientes que fazem estimulação cognitiva, que têm doença de Alzheimer diagnosticada numa fase inicial a moderada, em comparação com outros pacientes semelhantes que realizam uma intervenção que não tem um princípio ativo, se quisermos um placebo, ou então também em comparação com pacientes que não fazem intervenção, têm um desempenho cognitivo superior a nível do estado cognitivo geral, ok? Obviamente que isto não significa que a pessoa vai voltar atrás no tempo, ok? Nem que não vai perder, mas não significa isso, ok? Significa, se quisermos trocar um bocadinho por algo não técnico, que tem um impacto, pelo menos temporário, na estabilização, quanto muito também tentar então lentificar um pouquinho essa perda da função cognitiva, porque a doença infelizmente Já continua, continua Muito a bem. estar. O contexto depois familiar, também há estudos que nos indicam que esta ligação intergeracional que é importante também nesta doença, portanto, no tratamento desta doença. Sim, a componente intergeracional sim é importante, foram sendo estudados, até o professor Barry Reisberg, que eu tive a oportunidade de conhecer há uns anos atrás, também é um dos pioneiros da área das demências, de facto, em que há estudos muito interessantes que colocam então pessoas mais velhas com pessoas mais novas, nomeadamente com crianças, a fazer atividades, às vezes os séniores a ensinar competências, ou ensinar, por exemplo, escrever, ler, okay? Aos mais jovens, e tem um benefício de humor muitas das vezes, ok? A nível do benefício que referia, é mais centrado até, ou seja, de haver até uma mudança cognitiva, uma melhoria cognitiva e até uma mudança cerebral. Estes dados de melhoria cognitiva e mudança cerebral aplicam-se até mais em pessoas que não têm demência, ok? Podem ou não ter risco, mas que não têm demência diagnosticada. E aí sim, é interessante vermos que no envelhecimento cognitivo, ainda não demência, mas que as pessoas, se as seguirmos 2 anos, há estudos que nos mostram que essas pessoas que participam nessas atividades, nesses programas estruturados de atividades intergeracionais, não só beneficiam as crianças, que até parece que ficam com um melhor vocabulário, conseguem aprender, ter mais aprendizagem, ser às vezes mais flexíveis no seu pensamento, mas os adultos, os séniores, também mantêm mais a sua memória, por exemplo, e mais do que manter, melhoram a sua memória. Muito bem. E a nível cerebral há menor decaimento, há menos diminuição do seu hipocampo, que são as estruturas relacionadas com a memória, e até há mais manutenção das estruturas da parte da frente do cérebro, ou seja, uma lógica quase de usar ou perder, digamos assim, muito simplista, mas, ou seja, o que nós usamos, tal como um músculo, tenderia a manter aqui a função. Muito bem. Ainda aqui nestas questões ligadas à nossa idade, há pouco o doutor também nos falava do AVC, porque o AVC também é uma doença que está muito presente nestas idades. Sim. E também se debruça e trabalha com estes doentes. Sim, a nível clínico, de facto, temos dedicado no centro que dirijo, no Centro Cérebro, muito, de facto, um esforço considerável para dar uma resposta clínica às pessoas que sofrem ao AVC e, obviamente, às suas famílias. Avisamos esse impacto, não só no indivíduo, mas obviamente, na família, e temos implementado em Portugal diversas tecnologias que vão desde robôs neurológicos, tecnologias para treino motor e cognitivo, através de realidade virtual, através de sensores, também uma técnica extremamente inovadora, mas que já temos um historial de utilização muito considerável, e que é uma terapia através de interface cérebro-computador. Que é isto? Permite-nos tentar retreinar os movimentos da pessoa. A pessoa com AVC, por exemplo, perdeu o movimento da mão, da perna,
tem a sua marcha, digamos, de forma simples, está arrastada, não consegue mesmo movimentar o pé ou o braço ou não, e de facto vamos reensinar, através da repetição do exercício, vamos reensinar o cérebro outros caminhos para ele voltar a dar essa ordem e a chegar então à mão, a chegar à perna. Basicamente captamos o sinal da atividade elétrica do seu cérebro da pessoa, não é invasivo, ok? E o circuito do equipamento vai então reativar através de eletroestimulação, os braços da pessoa, as pernas, e através desta repetição, desta forma simplista, mas é mais ou menos isto, vai reensinar o cérebro a usar outros caminhos para dar a ordem e fazer o movimento. E de facto é uma terapia que tem uma taxa de sucesso considerável. Muito bem. Obviamente com expectativas realistas, mais uma vez, não estamos a falar da pessoa voltar ao que era tipicamente, ok? Mas falamos de casos em que, por exemplo, a pessoa passa a ter algum movimento que lhe permite voltar a usar a sua mão para alimentar-se. Alguns casos conseguem voltar a caminhar sem o apoio de muletas ou andarilhos, ok? Noutros casos, o movimento não é suficiente para lhes permitir uma melhoria, mas alguns diminuem, por exemplo, a sua tensão muscular, a espasticidade que lhes causa dor e incómodo. Okay. Muito bem. Estas doenças, o AVC, as próprias demências, têm aqui um impacto muito grande nas famílias, nos cuidadores, e também com eles devemos ter uma atenção, não é? Especial. Sim. Sobretudo para as demências, eu diria, não é? Sim, nas demências eu creio que é de facto, como bem salienta, um aspecto visível, que até uns anos atrás não poderia não ser tão visível, mas sim, os cuidadores são aqui um elemento que cuida realmente e que permite então promover aqui a vida do familiar que se vê afetado pela demência, ok? Nos cuidadores, a intervenção também é uma questão sensível e é algo que traz benefícios para o próprio e também para a pessoa cuidada. Acontece muitas vezes o cuidador está muito absorvido na tarefa, porque de facto é uma tarefa exigente e hercúlea, ok? E é importante também que o cuidador, e agora atualmente já estamos num panorama diferente do que gostaríamos, exatamente, estatuto de cuidador informal, ok? É importante que o cuidador também recorra, tem o seu, ninguém é, até vou usar a expressão de um colega também, que costuma dizer que forte é quem pede ajuda, ok? E todos nós precisamos de ajuda, e numa tarefa tão difícil, tão hercúlea, não é de esperar que consigamos fazê-la sozinho. Por isso é importante obter a informação desde logo, o cuidador estar o mais informado possível, o cuidador estar realmente orientado para procurar a ajuda disponível, seja através de potenciar a sua rede de apoio, que há realidades individuais em que há menos ou mais apoio, não é? Claro. Mas dentro das suas circunstâncias específicas, procurar os apoios possíveis de amigos, familiares, procurar também apoios de organizações locais, de organizações nacionais, dos profissionais de saúde, okay? De pequenas, por vezes são pequenas estratégias, okay? Não há propriamente um guião de fazer um conjunto de dicas para lidar. Muitas vezes não se adaptam a determinadas pessoas, mas a análise do caso também com profissionais muitas vezes permite adaptar pequenas estratégias que facilitam, diminuem comportamentos agressivos. Obviamente, lembrar também o papel do acompanhamento médico também é importantíssimo, especialmente no controle dessas situações, mas de facto o cuidador tem uma maratona pela frente e tem que, dentro do que é possível e com o recurso aos meios que lhe são possível aceder, e é importante que percebam que todos nós envolvidos na demência enquanto profissionais, cuidadores, até porque todos nós poderemos, e é provável se vivermos o tempo suficiente, não é, poderemos estar no papel de cuidador e de paciente. Sem dúvida, okay? Por isso temos essa noção que é preciso aqui uma
uma rede, uma aldeia que tome conta de cada indivíduo, ok? E tentamos replicar essa aldeia a nível de cada caso e ter essa perspectiva de cada dias melhores, há momentos piores, há dias muito maus, há mesmo muito em que as pessoas têm muita desorientação, às vezes agressividade, ok? Mas tentar reservar dentro do possível algum momento para descanso, procurar manter atividades tanto a nível de cuidador como também alguma rotina com o paciente, e isto vai facilitar tipicamente, não quer dizer que vão deixar de existir todas as crises, não é isso, mas vai facilitar em muitos dos casos. Muito bem. A finalizar a participação do Dr. Jorge, convido a deixar uma última mensagem para avós e netos que hoje nos estejam a ouvir, para possíveis e futuros cuidadores ou futuros pacientes, porque é mesmo assim. Sim, qualquer um de nós o principal fator de risco para a demência esta não é uma mensagem final muito, muito animadora, mas é muito real, mas realista, é real, sim, e que nos leva a estar atentos e fazer o possível. O principal fator de risco para a demência é a idade, ok? À medida que vamos progredindo na idade, e nisso nenhum de nós vai fugir, se tivermos o tempo suficiente, não é? Sim. Que é um bom sinal, aumentamos o nosso risco de desenvolver demência. Se, por exemplo, aos 60 anos a prevalência andará à volta de 1%, aos 84 anos já estamos a falar ali de quase 25%, ok? Por isso, uma faixa significativamente. E depois dessa mensagem, algo mais positivo, de facto, que avós e netos tentem aproveitar o tempo, os momentos em conjuntos, que os netos que aproveitem os ensinamentos dos avós, são várias mensagens, e nunca se é de facto novo demais, nem velho demais, para fazer coisas novas, para aproveitar cada momento e de facto este sentimento de propósito que dá o papel da avó é esta energia, esta aprendizagem, tentar aproveitá-la ao máximo, até porque esse propósito também vai ajudar a nossa cognição, mesmo os estudos recentes nos dizem isso, e aproveitar esse momento mesmo que temporário de rejuvenescimento, ok? E de facto aproveitar cada momento, porque não se repetem. E não é algo que às vezes não conseguimos perceber naquele instante, mas percebemos depois a importância de pequenos momentos e destas relações entre avó e neto. Muito bem. Dr. Jorge, muito obrigada pela sua presença e por todas estas informações que nos prestou, e até breve e continuação de bom trabalho. Obrigada.